Salve galera do canal Visão Rubro-Negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vídeo este diário de notícias e informações para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, nosso clube de regatas do Flamengo. Galera, vou pedir para você ficar até o final desse vídeo porque tem muita notícia, muita informação do Flamengo para vocês não perderem nenhum detalhe, tá bom? Já queria iniciar passando para vocês a informação sobre o local aí do Fla-Flu, do próximo clássico que o Flamengo vai ter no domingo. No caso, o Flamengo enfrenta o Boa Vista nessa quarta-feira, mas no domingo tem clássico contra o Fluminense, o clássico que estava marcado para o estádio Mané Garrincha, em Brasília, porém com todo agravamento da pandemia na cidade de Brasília, o governador decidiu cancelar eventos com público. Por isso, ficou muito se especulando aí outros locais, outras praças para poder mandar esse jogo do Flamengo e Fluminense, mas a FERJ decidiu aí que vai ser no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, ou Engenhão, estádio do Botafogo, onde vai acontecer o primeiro clássico do Flamengo no ano aí. Então a expectativa também que o Flamengo atue com a equipe principal. A gente já tem essa expectativa já na quarta-feira agora, contra o Boa Vista, que o Paulo Souza também comande a equipe e alguns jogadores do elenco principal. Sabemos que tem alguns desfalques que estão na seleção, nas suas seleções no caso, que é o caso do Everton Ribeiro e Gabigol, que estão na seleção brasileira. Tem a questão também do Arrascaeta e do Isla, um na seleção uruguaia e o outro na seleção chilena. Então a gente já tem esses desfalques certos para esse jogo aí contra o Boa Vista. Mas no clássico contra o Fluminense, a tendência é que todos os jogadores estejam presentes e o Flamengo vá com força máxima enfrentar o primeiro desafio aí, o primeiro desafio grande no caso, no Campeonato Carioca. Então, definido o local, estádio Newton Santos ou Engenhão, no domingo, às 4 horas da tarde. Então você pode acompanhar também no pay-per-view, na TV aberta, onde passar esse jogo aí, que depois a gente vai trazer mais informações sobre as transmissões desse jogo futuramente, tá bom, galera? Queria também parabenizar dois jogadores do Flamengo que estão fazendo aniversário hoje, o zagueiro Léo Pereira e também um goleiro Hugo Souza, o Neneca. Queria desejar felicidades para eles, para os dois no caso, muitos anos de vida aí, que possam cada vez mais ser felizes na carreira de vocês e que deem muitas alegrias ao torcedor rubro-negro, que conquiste muitos títulos com a camisa do Flamengo. Então, desejar os parabéns a esses dois atletas do rubro-negro carioca, tá bom, galera? Queria falar para vocês aqui também sobre os destaques, dois destaques que o Flamengo teve na segunda rodada do Campeonato Carioca, mas antes de falar disso, vou pedir para você que não é inscrito aqui no canal Visão Rubro-Negra, botãozinho vermelho aqui embaixo, você se inscreve, ativa a notificação do sininho e deixa o like, galera. Tá chegando, tá acompanhando nossos vídeos, assiste até o final com a gente, deixa o like aí, não esquece, já chegou no vídeo, já deixou o like para não esquecer no final, tá bom? Então, deixa o like que ajuda muito o nosso canal. Queria falar aqui, os dois destaques foi o zagueiro Noga, todo mundo sabe aí que é um excelente zagueiro, muitos já pedem na equipe principal, e também um goleiro Matheus Cunha, mesmo o Flamengo tendo feito uma partida muito abaixo do esperado, a primeira rodada foi até melhor pro time do Flamengo, conseguiu ganhar de 2-0, esse empate aí sem gols, um jogo muito ruim, tanto do Flamengo quanto do Volta Redonda. O Flamengo conseguiu 2 representantes na seleção do Campeonato da Carioca da segunda rodada, o zagueiro Noga e também o goleiro Matheus Cunha, que fez uma defesaça também contra o Volta Redonda, assim como no jogo contra a Portuguesa. Então, esses dois destaques aí, parabéns, e que o Paulo Souza possa ficar de olho no futebol desses garotos, para quem sabe aproveitá-los no elenco principal, tá bom? Queria falar para vocês aqui agora sobre o mercado da bola. Isso mesmo, segundo o jornalista Jonas Stelman, o Flamengo volta a se interessar na contratação do volante Thiago Mendes. É uma contratação difícil, galera, pelo quê? Na janela passada, o Flamengo tentou muito, se estendeu demais, virou novela a questão do Thiago Mendes, mas o Paulo Souza quer um volante de ofício, de origem, que cumpra a função que ele quer taticamente para a equipe, e o Thiago Mendes é um jogador visto que tem essa característica que o Paulo Souza tanto busca. Então, Jonas Stelman trouxe a informação para a gente aí de que o Flamengo tem interesse novamente no jogador Thiago Mendes. Quem sabe deve surgir uma proposta nos próximos dias
A gente traz para você aqui caso o Flamengo faça uma proposta oficial, mas a princípio não tem nada. Só o jogador que continua no radar do Flamengo e o Flamengo continua com interesse em contratar o atleta. Sabemos que o atleta também tem vontade de jogar no Flamengo. A sua própria esposa também veio nas redes sociais, fez campanha para que ele viesse para o Flamengo na janela passada. Agora eu acho uma contratação difícil pelo seguinte: o Bruno Guimarães foi vendido ao Newcastle, então e ele está bem valorizado agora, o Thiago Mendes no Lille, por conta disso, por questão de já tá jogando há bastante tempo, e agora também o time francês acabou perdendo o jogador da posição, então só teria o Thiago Mendes, um jogador de qualidade. Então seria difícil a negociação, o clube querer vendê-lo ou emprestá-lo novamente agora nessa janela. Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, uma novela que parou e deve voltar novamente aí a nova temporada, tá bom, galera? Vamos seguir aqui, porque eu vou falar uma notícia triste sobre um jovem do Flamengo, é o Yuri de Oliveira. O meia que jogou também as 2 partidas aí do início do Campeonato Carioca, ele também faz parte da categoria de base sub-20, porém agora não faz mais parte, fazia parte no caso, porque ele estourou aí a idade da categoria sub-20, fez 21 anos completos e ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022, então ele não vai atuar mais pelas categorias de base. O Flamengo pretende negociar o jogador com uma outra equipe e também manter uma porcentagem numa futura venda. O Flamengo que faz muito isso com jogadores de base. Então, o Yuri de Oliveira aí deve participar só do Carioca, a não ser que o Paulo Souza integre o jogador no elenco principal. Mas, a princípio, o Flamengo quer vender o atleta, quer negociar o atleta e segurar uma porcentagem para uma negociação futura, tá bom, galera? Então, boa sorte ao Yuri de Oliveira, gosto muito também do futebol dele, um jovem promissor. Pena que estourou a idade aí no Sub-20, não vai poder mais atuar pelas categorias de base do Flamengo. Ou o Flamengo utiliza na equipe principal, ou vai fazer o que o Flamengo quer, que é negociar o jogador, tá bom, galera? A gente trouxe na live de ontem, mas para quem não acompanhou a live ontem, vou trazer também informação para vocês sobre a Supercopa. Isso mesmo, segundo a rádio Itatiaia, como o Brasília pretende aí não ter público, eventos com público, a CBF estuda um novo local para a disputa da final da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, Flamengo Atlético Mineiro, e São Paulo virou opção. Isso mesmo, São Paulo, 2 estádios aí seriam opção para essa partida, é o estádio do Morumbi, casa do São Paulo, e também a Arena Corinthians, aí, casa do time do Corinthians. Então, esses 2 estádios aí seriam uma opção, não está confirmado ainda na cidade de São Paulo, mas a CBF vê com bons olhos mandar essa final nessas praças, nesses locais aí. Então queria saber de você, torcedor, deixa aqui no comentário se você gostou, se você gostaria, no caso, de uma mudança aqui para São Paulo, para poder mandar essa final aí entre Atlético Mineiro e Flamengo. Antes de ir para o próximo assunto, vou pedir para você que não é membro do canal Visão Rubro-Negra, botãozinho de membro já está liberado aqui, seja membro para você clicar. Tem 2 planos aí, o VRN Gold, apenas R$ 2,99, te dá direito a participar do nosso grupo de WhatsApp, e o VRN Black, apenas R$ 7,99, que além de você participar do nosso grupo de WhatsApp, pode participar das bancadas em nossas lives conosco, e também, após 6 meses de assinatura, você ganha produtos do canal Visão Rubro-Negra aí na sua casa. E já que eu tô falando de ganhar produtos do canal Visão Rubro-Negra aí na sua casa, não perca a live de amanhã, que vai ser o sorteio no manto sagrado que a gente estava sorteando lá no nosso Instagram do canal Visão Rubro-Negra, @visãorubro_negra, e o meu Instagram pessoal também, lucas.oliveira, com 2A no final. Então, vem amanhã com a live, na live com a gente, ativa o sininho da notificação aí, se você não é inscrito, se está se inscrevendo agora, na opção todos. E você que já é inscrito, confere também se o sininho está ativado na opção todos, para vocês não perderem a live de amanhã e participarem do sorteio aqui conosco do Manto 3 do Mengão, tá bom, galera? Vamos seguir aqui, porque vou até pôr o óculos aqui, que eu vou estar lendo algumas informações que eu coloquei no notebook para trazer para vocês. Então, sobre a numeração da temporada 2022 dos jogadores do Flamengo. Isso mesmo, saiu aqui. Primeiro eu vou falar o número, galera, e depois o nome do jogador, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Primeira numeração, depois o nome do jogador. Tá aqui, ó. 1, Diego Alves. 2, Gustavo Henrique. 3, Rodrigo Caio. 4, Léo Pereira. 5, William Arão. 6, René. 7, Everton Ribeiro. 8, Thiago Maia. 9, Gabi, o Gabigol. 10, Diego. 11, Vitinho. 13, Lázaro. 14, De Arrascaeta.
Então, o nosso craque Arrascaeta com a camisa 14. 16, Felipe Luiz. 18, Andréas. 20, Rodinei. 21, Pedro. 23, Davi Luiz. 27, Bruno Henrique, o BH27 aí. 31, Marinho, que foi apresentado hoje. Vou falar também sobre a apresentação do Marinho. 33, Cleiton, zagueiro da base, que está aí jogando ao lado do Noga. 34, Mateuzinho. 35, João Gomes. 36, Ramon. 41, Noga. 42, Matheus França. 44, Maurício Isla. 45, Hugo Souza, o Neneca. E 51, Matheus Cunha. 51 não é o Mundial do Palmeiras não, tá, galera? Pra vocês entenderem aí, Palmeiras não tem Mundial, mas 51, com a camisa 51, o goleiro aí, que tá atuando também no início do Campeonato Carioca, Matheus Cunha. Muito promissor esse goleiro, muito bom, gostei das atuações que ele vem tendo até agora, tá, galera? Então vamos ficar de olho nesse jogador. Queria falar agora sobre o registro no bid do Marinho. Então o Marinho já pode atuar com a camisa do Flamengo, ele foi registrado hoje, já apareceu toda a questão do jogador, toda a documentação, e o Flamengo conseguiu inscrevê-lo aí em suas competições. Está aqui, Mário Sérgio Santos Costa, inscrição, tem o número da inscrição dele aqui, contrato definitivo, data de início, no caso 28/1/2022, quando o Flamengo fez a contratação. O nascimento do Marinho tá aqui, ó, 29 de maio de 1990, data de publicação 31 de janeiro de 2022, às 3 horas no caso, e 17 minutos. Então, o Marinho aí já pode atuar, já tá constando o nome dele do bid pela equipe do Flamengo, então deve ser relacionado até para o jogo contra o Boa Vista, aí a gente espera que o Flamengo deve também atuar com o seu elenco principal nesse jogo, tá bom, galera? Então, quarta-feira pode ser a estreia do Marinho, para vocês já ficarem sabendo. Queria falar um pouco aqui sobre as falas do Marinho na sua apresentação, na sua coletiva de apresentação. Tá aqui, eu dei destaque para alguns momentos aqui, algumas palavras dele. Tá aqui, ó. Precisava dar um salto maior na minha carreira. Novos desafios era o que eu estava mais precisando. Chegar num clube com jogadores de seleção só me motiva mais. Espero estar buscando títulos como o Flamengo sempre fez. Então, declarou o Marinho aí, uma das falas mais importantes da sua apresentação, a apresentação dele que foi muito emocionante, aí o pai dele também participou. Vou trazer até um pouco da fala do pai dele para vocês terem noção do que aconteceu. E tá aqui, ó, o Marinho foi perguntado sobre se ele estava ansioso pela estreia e ele colocou: gosto muito de trabalhar e vejo que o professor gosta de dar treino intenso, trabalho intenso aí do treinador Paulo Souza. A preparação já aconteceu no clube que eu estava. Aqui participei um pouco e a cada dia que passa melhora a parte física. O professor sabe que estou sempre pronto e com o coração pronto para botar em campo, no caso para atuar aqui no Flamengo. Então o Marinho já diz aí que está pronto sim para atuar se for preciso, vai ficar a critério do técnico Paulo Souza aí se quer utilizá-lo já no jogo de quarta-feira, tá bom, galera? Um pouco mais sobre a fala do Marinho, ele foi perguntado sobre qual posição ele prefere atuar e tá aqui, ó, melhor posição. Quando perguntado onde seria melhor jogar no time do Flamengo, o Marinho diz: cada técnico tem seu jeito de trabalhar. Paulo Souza é um cara muito esperto, ele é um treinador que trabalha muito. São dois exercícios que tenho, mas procuro sempre fazer o que ele pede. Ele sabe a posição que eu gosto de jogar, mas o importante podemos estar prontos onde ele quer nos colocar e pode estar 100% pronto caso o Paulo Souza queira colocar ele em uma outra função que o técnico assim julgue necessária, tá bom? E ele coloca aqui, ó. E sobre o início dos trabalhos no CT, ele diz: tenho aprendido muito, gosto muito de ouvir o técnico e ele sempre me dando algumas dicas e ter uma relação legal ouvir e isso vai facilitar. Então, ele elogiou bastante o trabalho do técnico Paulo Souza, gosta de ouvir as instruções do treinador e também está pronto para atuar. Queria passar para vocês aqui agora sobre o pai do Marinho também, que participou dessa apresentação, ele que tinha um sonho que o filho atuasse com a camisa do Flamengo, que é o clube de coração dele, e assim o Marinho está realizando esse desejo e sonho do pai, tá bom? Então tá aqui, ó, um grande momento, é a primeira vez que seu pai, José Carlos, vai a uma apresentação oficial e ambos se emocionaram após Marinho entregar um manto do Flamengo ao seu pai. José Carlos disse: eu não tenho palavras a dizer, parece que a ficha não caiu,
não dá nem para acreditar. E eu sempre pedi para ele jogar no time que eu mais amo. Essas foram as palavras do pai do Marinho na apresentação coletiva, na coletiva de apresentação do jogador, tá bom? Queria falar aqui sobre o Marcos Braz. Ele também deu uma entrevista coletiva logo após a apresentação do Marinho e falou sobre a contratação do Everton Cebolinha, sobre o interesse do Flamengo em contratar esse jogador. E tá aqui, ó. Proposta Cebolinha, Marcos Braz disse: é um atleta que interessa ao Flamengo, só o Flamengo sabe as dificuldades para contratar esse atleta. Atleta contratado por mais de 20 milhões de euros é um valor que o Flamengo até pensa em pagar. O Flamengo pensa em pagar, tá aqui a fala do Marcos Braz, tá? Esse valor de 20 milhões de euros. É um valor que o Flamengo tá, ok, já li essa parte, mas não fizemos nenhuma oferta oficial. Então ele coloca aqui que não há oferta, o que foi falado aí de 15 milhões, o Flamengo ofereceu 18 milhões, o Marcos Braz desmentiu, falou que não fez oferta ainda pelo Everton Cebolinha, e ele conclui aqui, ó, não há oferta oficial, não colocamos absolutamente nada no papel. O que fizemos é, com calma, saber cuidadosamente se o atleta tem interesse em voltar ao Brasil, se os empresários entendessem que seria uma opção de estratégia na carreira. Seria uma boa opção voltar ao Flamengo. Todos sabem o que foi, todos sabem que chegou à seleção brasileira e ele acrescentou: há uma Copa do Mundo no final do ano. Acho que todo atleta que esteve em campo pela seleção brasileira nos últimos 2 ou 3 anos, acredito que pode ser convocado no final do ciclo para um torneio desse. No caso, final do ano aí vai ter a Copa do Mundo, tá bom, galera? Então acredito que esse pode ser um dos pontos que faz uma pessoa pensar em um retorno ao Brasil, mas nós não definimos nem decidimos nada. Ele é um jogador que está interessado há muito tempo, mas muito difícil a contratação. Então tá aqui, o Marcos Braz ressaltou que pode talvez fazer essa proposta de 20 milhões de euros ao Benfica. O Flamengo também pensa em pagar isso se necessário, se não conseguir reduzir o valor, mas também conta com a vontade do atleta, que também quer jogar no Flamengo. Então o Marcos Braz deixou claro aqui, e vou falar agora também sobre o que ele disse em relação ao mercado da bola, propostas que chegaram aos jogadores do Flamengo, propostas feitas ao Manchester United pelo Andreas Pereira, pela contratação em definitivo, e tá aqui, ó. Sobre a proposta do jogador Andreas, o Flamengo fez para o Andreas, ele disse: os ingleses ainda não responderam. Desculpa, tá aqui, ó. Sobre a proposta que o Flamengo fez para o Andreas, Marcos Braz disse: os ingleses ainda não responderam, até em função do fechamento da janela, que é nos dias de hoje. No caso, fechou hoje a janela de transferência no mercado europeu, dia 31 de janeiro, tá bom, galera? Então, os times europeus não podem mais contratar, só na janela do meio do ano. Então tá aqui, ó. Não poderia estar esperando alguma possibilidade ou de alguma proposta, no caso. É pelo fuso horário, né? Lá já fechou, que já traz... um pouco confusa a fala do Marcos Braz aqui, mas não tem nenhuma resposta em relação à nossa proposta. Então o Marcos Braz deixou claro que o Manchester United até agora não respondeu à segunda proposta feita pelo Flamengo e eles estão aguardando também. Sobre o Léo Pereira, ele falou aqui sobre as propostas recebidas pelo atleta, tá bom? Sobre o Léo Pereira e as propostas na mesa. Essa proposta de 5 milhões de euros é mentira e não tem nada no papel. Então ele deixou claro aqui que não foi feita nenhuma proposta pelo jogador Léo Pereira, e quem trouxe essa informação tá mentindo. Então é a fala do Marcos Braz aí. Alguns jornalistas de credibilidade também trouxeram essa informação no caso, e o Marcos Braz acabou admitindo. E ao ser perguntado sobre a viagem para contratações, não tem viagem marcada ainda. Estamos esperando outras coisas para viajar. Então, o Marcos Braz aqui está dizendo com essa fala que ainda espera alguns detalhes, alguns ajustes aí para poder viajar em relação a contratações. Até o Mauro César Pereira trouxe a informação que o Marcos Braz deve viajar para Portugal, até mesmo para negociar com o Benfica a contratação do Everton Cebolinha, e quem sabe também trazer outros nomes que já estão mapeando daqui, que estão na Europa, tá bom, galera? Então, essa foi a fala do Marcos Braz. Essas foram as informações do vídeo de hoje. Peço para você que chegou até agora, deixa o like aqui no vídeo, não esquece. Tamo junto, saudações rubro-negras!